Olá, este é o Ruby Insights, um canal dedicado à engenharia de software, arquitetura, boas práticas e as ferramentas que realmente fazem diferença no desenvolvimento profissional. Se você busca clareza técnica e visão estratégica sobre programação, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar os próximos conteúdos. Ruby Insights, engenharia além da sintaxe. Vamos lá para o vídeo de hoje? Sabe, para escrever um programa de computador, às vezes tudo que a gente precisa é de uma única linha. Sério, só 3 palavrinhas e 2 números. Bora ver como isso funciona agora mesmo. E tá aí. É isso. O programa inteiro. Um programa completo em Ruby. A gente pode chamar ele de calc.rb. E quando a gente roda ele, acontece uma coisa bem específica. A grande pergunta é: o quê, né? Olhando assim de primeira, parece só uma conta de matemática, né? 1 mais 2. Mas, e essa palavra aí, puts, o que ela está fazendo ali? Pois é, ela é a chave para entender tudo. E o resultado é 3. Simples assim, direito ao ponto. O programa basicamente calculou 1 mais 2 e, puf, jogou o resultado na tela. Programar no fundo pode ser simples desse jeito. Ok, beleza, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para a gente entender de verdade o que aconteceu ali, a gente precisa desmontar essa primeira linha de código. E vamos começar por aquele comando. Então, o que é esse puts? Pensa nele como um jeito de falar com um computador. Tipo, o computador, pega o que vem depois aí e escreve na tela para mim. Ou seja, puts 1 mais 2 é a mesma coisa que falar puts 3. Simples, né? Certo. Agora que a gente já sabe como mandar o computador mostrar coisas na tela, vamos dar o próximo passo. A gente precisa entender com o que a gente está trabalhando. Porque para o computador, um número não é só um número. Existem 2 tipos principais que ele entende. O primeiro tipo é o que a gente chama de inteiro, ou integer. É só pensar nele como um número de contagem, sabe? 1, 2, 3 é um número completo, sem pedacinhos, sem vírgula. Pode ser um número positivo, tipo 5, um negativo, como menos 205, o próprio zero, ou até um número absurdamente grande. O que importa mesmo, a regra de ouro, é que ele não tem ponto decimal, nada de vírgula. E aí, claro, a gente tem o segundo tipo, float. O nome técnico é número de ponto flutuante, mas relaxa, é só pensar nele como qualquer número que tem um ponto decimal. Qualquer um. Pode ser 5, 4, 3, 2, 1, ou um número bem pequenininho, tipo 0.001, ou um negativo. A regra é clara, tem ponto, é um float. Até o 0.0 é considerado um float, só por causa daquele pontinho ali. Beleza, então qual é a grande diferença na prática? É simples, olha só. Inteiros a gente usa para contar coisas que não dá para quebrar no meio, tipo pessoas, carros, e-mails. Já os floats são perfeitos para medições, onde cada detalhezinho importa, sabe? Pensa em ciência, em dinheiro, em gráficos 3D, aí a precisão é tudo. Legal. Agora que a gente já entende esses 2 tipos de número, nosso programinha pode virar uma calculadora bem potente. Vamos começar com os floats porque eles se comportam do jeitinho que a gente espera de uma calculadora normal. Dá uma olhada. Quando a gente usa floats, ou seja, os números com ponto decimal, as respostas são exatamente as que a gente veria numa calculadora. Adição, tranquilo. Multiplicação, sem segredo. Subtração, beleza. E o mais importante, olha a divisão. 9.0 dividido por 2.0 dá 4.5. Perfeito, né? Exatamente o que a gente esperava. Mas é aqui que a história fica interessante. O que será que acontece se a gente fizer essas mesmíssimas contas, só que usando apenas números inteiros, sem ponto decimal? Prepare-se, porque o resultado pode ser inesperado. Olha aí, são as mesmas operações. Adição, multiplicação, subtração e a nossa famosa divisão de 9 por 2. Mas dessa vez, tudo com números inteiros. E a pergunta de $1 milhão é: será que os resultados vão ser os mesmos que a gente viu com os floats, só que sem o 0.0 no final? A gente pode achar que sim, né? A intuição diz que sim. E os resultados são 3. Ok. 6, certo. Menos 3, tudo bem. E 4. Opa, peraí. 4? Como assim 4? 9 dividido por 2 não é 4.5? Bem, na matemática dos números inteiros, não é. A regra é, se a conta é com inteiros, a resposta tem que ser um inteiro. Então o computador, muito prático, simplesmente joga a parte decimal fora. Descarta.
E tem uma analogia perfeita para explicar a lógica disso. Pensa assim, uma pessoa tem R$ 9 no bolso e o ingresso do cinema custa R$ 2. Quantos filmes ela consegue assistir? 9 dividido por 2, 4 filmes. Ela não consegue assistir a 4 filmes e meio, né? O cinema não vai vender meio ingresso para ela. É isso. Algumas coisas na vida real e também na programação não podem ser quebradas. Muito bem. Agora que essa diferença fundamental entre inteiros e floats está bem clara, que tal colocar esse conhecimento para trabalhar? Chegou a hora de praticar com alguns desafios. Dá para tentar escrever uns programinhas bem simples para responder a estas perguntas aqui. Por exemplo, quantas horas existem em um ano? É só uma multiplicação, 365 por 24. Ou quantos minutos tem numa década? E que tal calcular a própria idade em segundos? O número vai ser gigantesco. É só usar a boa e velha aritmética que a gente já viu. E para fechar com chave de ouro, um último desafio. Se uma pessoa tem, digamos, 1.232 bilhões de segundos de vida, quantos anos essa pessoa tem? A resposta pode não ser tão óbvia assim de primeira, e para resolver, vai ser preciso usar tudo que a gente conversou aqui. Fica a pergunta, por onde começar a resolver esse problema?